Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou trazer um assunto um pouquinho diferente do que eu costumo trazer pra vocês, tá? Geralmente eu trago assuntos do meu cotidiano mesmo, do meu dia a dia, mas hoje o assunto vai ser um pouquinho diferente. Eu não sei se vocês viram, mas eu postei lá no Instagram, algumas pessoas viram, né? Quem me segue no Instagram e aqui também. Viram que eu postei uma história alguns dias atrás falando que eu tinha sofrido um acidente, né? E que eu tava no hospital e que eu ia precisar fazer uma cirurgia. Então hoje eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo. Bom, vamos lá. No dia 15/4 eu sofri um acidente de moto. Na quinta-feira, no dia 14/4, algumas amigas me convidaram pra ir pra um bar. Ficava perto da casa de uma dessas amigas. Porém, na sexta-feira, a gente ia viajar para outro lugar, que era Semana Santa, né? E aí, na sexta-feira, a gente tinha combinado de viajar, né? Eu e mais duas amigas, que foram as mesmas amigas que me chamaram para sair na quinta. Porém, como eu ia gastar na sexta-feira, ia ter que gastar, eu decidi não sair na quinta-feira. Também porque o bar que elas queriam ir era distante da minha casa, então eu ia ter que gastar com Uber. E aí eu decidi não sair nesse dia. Porém, acho que eram umas 9 horas, uma outra amiga me chamou pra sair pra um bar. Porém, esse bar era mais perto da minha casa. Eu não ia precisar gastar com Uber, né? Então, decidi, né, ir com ela. Falei que iria com ela. Porém, 12 horas eu precisava estar em casa, né? Porque como eu ia viajar na sexta, eu não queria chegar tão tarde em casa. E aí, tudo bem. Ela veio me buscar em casa. Foi eu, ela e um outro amigo nosso. Nós três, ela veio me buscar em casa e a gente foi pra esse bar. Nesse bar, lá encerrava umas 12, 1 hora. E aí, na empolgação, em vez de eu ir embora no horário de 12 horas, que foi o que eu falei, que iria vir, a gente decidiu ir pra outro lugar. Em outra zona, né? Era mais distante do lugar que a gente tava. E aí, a gente foi pra esse lugar, só que eu o tempo inteiro falando que eu tinha que estar em casa 12 horas. E aí, eu falei assim, não, eu vou pra esse lugar. Porém, quando eu chegar nesse lugar, eu vou chamar o meu Uber e vou pra casa. Tudo bem. Na ida desse lugar que a gente tava pra esse outro lugar, a gente encontrou mais 2 amigos do menino que a gente tava, né? Do menino que tava com a gente. E aí eles iam pro mesmo lugar que a gente, então foi todo mundo junto, né? Chegando nesse lugar que a gente tava, que a gente ia, no caso, né? Segundo lugar, a gente não gostou muito de lá, porque lá tava um pouco pai, então a gente não quis ficar tanto. A gente ficou uns 15 minutos e decidimos ir embora pra outro lugar, né? E aí a gente decidiu ir pra um posto que era mais perto da nossa casa, que era na mesma zona que a gente tava na primeira vez, né? Quando eu saí com ela. E aí nessa ida a gente decidiu que eu ia com outro menino, né? Que tinha esses 2 meninos, eles estavam sozinhos, eles não estavam com ninguém. Então a gente decidiu que eu ia com esse outro menino, ele tava numa bis. E aí tudo bem. A gente foi, eu fui com esse outro menino na moto e a gente tava indo sentido ao posto que a gente, né, ia pra beber. E aí nessa ida pra esse posto, tinha uma curva assim, né, na avenida. Tinha uma curva assim na avenida que dava sentido ao local que a gente ia. Quando a gente tava fazendo essa curva pra ir pra essa avenida, a moto ela derrapou na pista, né? A moto que eu tava com um menino, só a nossa moto no caso, ela derrapou na pista e a gente caiu no chão, né? Quando a gente caiu, por conta, eu acho, da velocidade, a gente bolou na pista. E aí, assim, na frente tinha um muro. Eu não sei se ele bateu no muro, porque na hora foi muito rápido. Eu não lembro de nada, praticamente. Eu só lembro eu no chão, toda suja de terra. Até então, eu não tava sentindo nenhuma dor, né? Porque eu não sei se era por causa do álcool, não sei se era porque eu tava no chão, mas eu não me lembro
de quase nada, mas nessa hora eu não tava sentindo nenhuma dor. Eu lembro que eu bati no muro, que foi quando a gente parou, quando eu parei, né, de bolar na pista. Eu bati no muro, quando eu bati no muro, eu me vi toda suja de terra. E aí nessa hora eu me levantei, né, pra ver se tinha acontecido alguma coisa comigo, se tinha machucado alguma coisa, fraturado. E aí quando eu levantei, eu senti muita dor no meu punho. Então já imaginei, desloquei o punho, fraturei o punho, alguma coisa aconteceu, porque não tá normal essa dor. E aí eu sei que eu me levantei e eu me vi ralada, né, meu joelho tava muito ralado. Vou ver se eu consigo colocar aqui pra vocês a foto, tanto do braço, como ficou na hora da queda, quanto do meu joelho, pra vocês terem uma noção. E aí eu levantei, né, do chão. E eu me sentei no chão, porque quando eu me levantei, o meu punho tava doendo muito. Muito, muito, muito mesmo. Foi quando eu senti mesmo dor, que eu vi que tinha acontecido alguma coisa comigo. E aí, quando eu levantei, que eu senti dor no punho, eu sentei no chão. E comecei a chorar, porque tava doendo muito meu punho. E aí minha amiga tava perguntando se tava doendo alguma coisa, se tava doendo, eu disse que tava doendo muito meu punho. E aí na hora a gente decidiu ir pra UPA, né? Ficava no mesmo rumo, então a gente decidiu ir pra UPA. Chegando lá na UPA, eu fui atendida. A mulher perguntou se tava doendo alguma coisa, se tinha ralado alguma coisa. Eu só disse que tinha ralado o joelho, né? Porque tava uma raladura bem feia. E que eu tava sentindo muita dor no punho. E aí ela me mandou direto pra sala de gesso. Lá na sala de gesso o médico passou um raio-x. E aí eu só pensava em, meu Deus, tomara que eu não tenha que fazer uma cirurgia. Porque pensar em fazer cirurgia pra mim era triste já. E aí eu falei, ai meu Deus, tomara que eu não precise fazer cirurgia, espero que eu só tenha deslocado o braço, que eu precise colocar mesmo só um gesso e que ele me mande pra casa. Isso era no dia 15, tá, do 4, tudo isso aconteceu no dia 15. E já eram as 3h30 da manhã, 4 horas, por aí, era de madrugada. E aí, beleza, fiz o raio-x, fui pra sala de gesso novamente, né, pro médico ver o raio-x. Quando eu cheguei nessa sala que o médico abriu o raio-x, ele viu que eu tinha quebrado o punho, né? Eu quebrei o osso do punho. E aí ele disse pra mim que eu tinha quebrado o osso do punho, que eu ia precisar fazer uma cirurgia. Quando ele falou isso, Ave Maria, meu mundo desabou ali mesmo. Porque eu só pensava em como que eu ia conseguir me adaptar com isso, com o punho quebrado, sabendo que eu ia precisar ser cortada. Tá em uma sala de cirurgia, tá em um hospital, tudo aquilo mexia muito comigo. Então eu chorei muito, muito, muito quando ele disse que eu precisava fazer uma cirurgia. E também por conta da minha mãe, né? Dos meus pais, na verdade. Como que eu ia ter que ligar pra minha mãe nem sabia nesse dia que eu tinha saído. Porque na minha cabeça, assim, não, eu não vou demorar, então não tem por que eu falar pra ela. E aí eu falei, né, pro médico, perguntei, na verdade não foi nem eu que perguntei, gente, eu tô contando isso pra vocês aqui. Só que quem falou com o médico, quem falou com tudo, quem falou tudo desde que eu entrei no hospital foi a minha amiga, que tava comigo. E aí ela perguntou como é que ia ser, se eu podia sair do hospital, porque minha mãe não sabia e tudo. E aí ele disse que não, que a partir daquele momento eu já ia ter que ficar internada, esperando o carro para ser transferida para HUT, né? Que é onde faz a cirurgia. E aí eu só pensava em como eu ia falar isso pros meus pais, né? Como que eu ia ligar de madrugada pra minha mãe, pra avisar que eu tinha caído de moto, que eu ia precisar fazer uma cirurgia, que alguém tinha que ir lá ficar comigo. Eu ficava entendendo, meu Deus, como eu vou falar isso pra minha mãe? E aí, umas 6h30, esperei, né, umas 6h30, liguei pra ela e falei o que tinha acontecido comigo. E aí, minha mãe tava até doente nesse dia, tava com dengue, com chikungunya, e aí ela não podia, né, ir pro hospital pra ficar comigo. E aí ela mandou a minha irmã ir pra ficar comigo na UPA, e aí ela foi, né, pra lá. Isso eram as 7 horas, eu acho, às 7 horas, 7h30. Nisso eu já tinha colocado a tala, né, no braço, que eu não podia mexer. Então eu coloquei a tala e eu já tinha tomado as medicações por conta da dor. Eu tava com muita dor. E aí eu fiquei lá,
né? Já fiquei internada, já colocaram o acesso, né? Que é onde você toma as medicações aqui no braço. É onde você toma as medicações. E aí fiquei lá na UPA, esperando o carro, né? Pra eu ser transferida pro HUT, que é onde eles fazem a cirurgia. E aí fiquei lá a manhã toda. E umas 5 horas o carro chegou, né? O carro veio e aí eu fui transferida pro HUT. E aí eu cheguei no HUT no mesmo dia, né? Na sexta-feira. E aí dormi a sexta lá. Dormi não, né? Passei a noite. A sexta, o sábado e aí no domingo eu fiz a minha cirurgia, graças a Deus. Porque conhecendo gente de lá, né? Que eu conheci muita gente lá que tava lá internada, esperando também uma cirurgia. Fazia dias que eles estavam lá. Tinha gente que fazia mais de uma semana que tava lá esperando uma cirurgia e não conseguia. E a minha cirurgia foi no domingo. Acho que algumas pessoas não sabem, mas as cirurgias do domingo, eles são emergenciais. Digamos, são cirurgias mais urgentes. No domingo eles dão prioridade à cirurgia. Quem chega lá com uma facada, quem chega lá, digamos, com um tiro, eles dão prioridade para esse tipo de gente, né? Para esse tipo de cirurgia, tipo de pessoas. Como a minha não era urgente para eles, porque no caso eu tinha quebrado o punho, não corria nenhum tipo de risco de morte, essas coisas, minha cirurgia não era tão urgente. Pra mim era, né, porque eu quebrei o punho, tava com o osso quebrado, tava sentindo dor apesar dos remédios, então pra mim era. Agora pra eles, né, que fazem a cirurgia, já não era. Mas graças a Deus, Deus, eu acredito que foi Deus o tempo inteiro, preparando tudo, porque como eu falei pra vocês, tinha gente lá que tava há dias esperando uma cirurgia. Tinha gente que tava mais de uma semana esperando uma cirurgia. E eu cheguei na sexta-feira lá e no domingo já fiz minha cirurgia, né? Num dia, como eu falei pra vocês, que a cirurgia lá, eles dão atendimento a quem é prioridade. A minha não era prioridade, então eu acredito muito que foi Deus o tempo inteiro em tudo. Desde o meu acidente até a cirurgia e até hoje, eu acredito muito que foi Deus colocando a mão a todo momento. E aí eu fiz a minha cirurgia no domingo e eu pedi o tempo inteiro a Deus pra eu manter a calma, pra eu manter calma, né, na hora da cirurgia, porque eu sabia que se eu chegasse lá nervosa, o cirurgião não ia querer me operar, né, porque tem cirurgião que é assim, estiver nervosa, estiver chorando, estiver gritando, não vai querer te operar naquela hora. Então eu pedia a Deus a todo momento pra eu manter a calma, pra ele me ajudar, porque eu tava com muito medo dele não querer me operar e eu sabia que eu ia precisar fazer aquela cirurgia, né, porque eu tava com o punho quebrado, então de qualquer forma eu ia ter que fazer a cirurgia. E se demorasse mais ainda pra eu fazer, ia complicar mais ainda a minha recuperação. Então eu pedia pra Deus toda hora: Deus, me acalma, me ajuda, não deixa eu ficar nervosa, não deixa eu chorar lá na hora no centro cirúrgico, porque senão eles não vão querer me operar. E Deus foi muito, 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 muito bom comigo, muito bom mesmo, porque a todo momento eu fiquei tranquila. E aí na hora, a mulher viu, né, que meus batimentos estavam muito acelerados, então ela já me deu logo um calmante lá, um remédio, pra ficar mais tranquila. Gente, nessa hora eu não vi nada. Nada, eu dormi, eu acho que a cirurgia praticamente toda. Só acordei mesmo no final, quando eles estavam parafusando, né, o meu braço, mas eu não vi nada. Só acordei no finalzinho mesmo. Então, eu acredito muito que foi Deus, né, em tudo. Porque eu sou muito nervosa, principalmente com o hospital. Tenho muito pavor de agulha, eu tenho muito medo de gente, muita gente em cima de mim numa cama de hospital. Então, eu acredito muito, muito, muito que foi Deus o tempo inteiro ali. Porque se não fosse Deus, eu acho que eu não tinha feito a minha cirurgia naquele dia. E aí, terminei a cirurgia, fui pra sala de recuperação. E aí, na sala de recuperação também não vi nada, porque eu dormi lá na sala. E aí fui pra sala que eu tava, né, internada. Voltei pra lá. E aí, na segunda-feira eu já tive alta. Então, eu agradeci muito a Deus, porque eu não passei nenhuma semana no hospital, né, como outras pessoas que já estavam lá há mais de dias. Então, eu acredito muito que foi Deus o tempo inteiro. E aí, como eu falei pra vocês, eu quebrei
o rádio do meu punho. Pra quem não sabe, o osso rádio é esse aqui, desse lado. A gente tem 2 ossos aqui, o rádio é esse lado. Eu quebrei o osso, precisei fazer uma cirurgia. No meu braço eles colocaram uma platina e um pino. O pino eu vou tirar próximo mês. E a platina, eu vou ter que me acostumar com ela no braço, né? Porque agora ela vai fazer parte da minha vida. E é isso, gente. Eu vou começar ainda a fazer fisioterapia. Ainda não comecei a fazer, porque eu tô esperando primeiro tirar o pino, né? O médico disse que eu preciso primeiro tirar pra eu conseguir movimentar o meu braço, né? O punho. E aí ainda vou começar a fazer a fisioterapia. Se vocês quiserem, posso fazer também algum outro vídeo explicando melhor pra vocês como que foi a recuperação, como que tá o meu braço. Porque eu tenho, né, a foto do raio-x de como tá o braço. Então, se vocês quiserem ver, não sei se pode postar aqui no YouTube, né? Mas se vocês quiserem ver, vocês podem deixar ou aqui no comentário, ou então eu posso fazer também uma enquetezinha lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui também, tá? No vídeo pra vocês irem lá me seguir. E aí, se vocês quiserem, eu posso até colocar lá uma caixinha de perguntas. Vocês fazem perguntas pra mim, que eu posso estar respondendo aqui no vídeo. Sobre as curiosidades que vocês têm da recuperação e da cirurgia, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei, tá bom? Acho que eu me embolei na hora de explicar, mas eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei, tá? É isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Deixa o like, deixa aqui nos comentários as dúvidas de vocês, tá? Que vocês têm, que eu vou estar respondendo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.